Olá, hoje vamos aprender a equação torque e velocidade do motor de indução trifásico. A equação de torque induzido, também conhecida como equação de conjugado induzido. O que nós queremos é o torque induzido ou conjugado induzido em função da velocidade do motor. Esta é uma das formas mais importantes porque a partir desta equação eu posso fazer, por exemplo, controle de velocidade. Também posso saber de que depende a equação para poder alterar dependendo de um tipo de carga. Por exemplo, se tiver uma pedreira, no qual eu preciso de um motor que parta com torque de partida elevado, se eu souber os parâmetros que dependem desta equação, eu posso ver em que posso mover para poder utilizar. Ok? Bom, os tópicos que vamos abordar, vamos fazer um pequeno lembrança do que nós vimos do circuito equivalente na aula passada. Também vamos deduzir a equação de torque e velocidade, ou conjugado velocidade, né? Vamos fazer algumas observações das curvas e vamos fazer alguns exemplos. Bom, primeiro, nós vimos na aula passada o circuito equivalente do motor de indução trifásico. Por exemplo, aqui nós temos um circuito trifásico com 3 rolamentos de fase 120 graus e aqui temos o rotor, neste caso o rotor bobinado, né? Mas também pode ser feito para galho esquilo. Nós lembramos a curva de magnetização, tá aqui. Quando nós comparamos a curva de magnetização do motor de indução com o transformador, vemos que, por exemplo, no caso do transformador, nós temos um fluxo aqui, tem uma corrente de magnetização. No caso do motor de indução, pelo fato de ter entre ferro, a corrente de magnetização é maior, certo? Isso devido ao que entre ferro faz que tenha uma relutância maior. Então, o circuito equivalente obtido a partir daqui nos indica que é muito parecido a um transformador, né? Que está aqui, ó, o transformador, só que agora vai ter entre ferro. Bom, lembrando também que quando a máquina começa a tirar, né, tanto a tensão quanto a reatância muda em função do escorreamento, certo? Bom, o que eu tinha comentado nesse momento, né, aquele entreferro faz que a reatância de magnetização do motor de indução comparado com um transformador, esta reatância é menor. Isso faz com que a corrente de magnetização seja maior no motor de indução do que no transformador. No transformador, lembra que era em torno de 5%, né? Já no motor não é tão pequeno assim, devido a que a reatância é menor. Isso traz também como consequência que a corrente em vazio do motor seja em torno de 30% a 40% da corrente nominal. E um valor respeitável, né? Lembra que em um transformador, a corrente em vazio era praticamente corrente de magnetização. Ou seja, era muito pequeno, já que no motor de indução é 30% a 40%. Bom, então, aquele circuito equivalente que estava do rotor, eu posso referir ao estator. E eu encontro X2 e R2, onde X2 e R2 são a reatância, resistência e reatância, né, do rotor referido ao estator. Como eu expliquei anteriormente, eu não preciso dos parâmetros do rotor, eu preciso dos parâmetros referidos ao estator. E aqui temos os parâmetros do estator e a reatância de magnetização, certo? E a RC, a resistência proporcional às perdas no núcleo. Na partida, esse vale 1. Então é só fazer esse 1 aqui e eu encontro a corrente I1 de partida, que seria a corrente partida por fase. Mas para fins de, por exemplo, de projetos de disjuntores, é preciso a corrente de partida de linha, né? Este é apenas circuito equivalente monofásico. Bom, também mencionamos que essa resistência RC são as perdas do núcleo, eles podem ser considerados como uma potência e somados junto com as perdas mecânicas e que nós chamamos perdas rotacionais, né? E aqui nós temos então um circuito simplificado, no qual foi eliminado a resistência RC e está sendo considerado junto com as perdas mecânicas chamadas perdas rotacionais. Ok? Bom, só para um pouco de história, este circuito equivalente é o circuito equivalente de Statements. Okay? O Charles P. Statements, em 1897, publicou o artigo The Alternating Current Induction Motor, onde ele descreve o circuito equivalente do motor de indução trifásico como sendo a partir de um transformador trifásico. Okay? Lembrem, né? Nikola Tesla, em 1878, ele propôs um motor de indução a partir bifásico, né, a partir de um campo magnético girante. Anos depois foi feito um motor de indução trifásico com campo magnético girante com o mesmo princípio de Nikola Tesla. E depois Statement, né, ele propôs esse circuito equivalente para poder desenvolver, né? Então, assim,
algo curioso, né? Quando nós vemos circuito, a gente esquece, mas na verdade, se você quiser referir este circuito, teria que colocar statement, né? Igualmente, se você quiser falar do princípio de campo magnético girante, teria que referenciar a Nikola Tesla, né? Claro, nós não fazemos isso, mas para ser certos, deveria ser dessa maneira, certo? Mas ok. Agora vamos deduzir então a equação torque e velocidade. O que nós queremos é o torque induzido em função da velocidade do motor. Bom, então nós partimos aqui do equivalente monofásico do motor de indução trifásico, ok? Bom, então aqui temos o equivalente monofásico e eu quero a equação torque induzido em função da velocidade do motor, certo? Lembrem que nós sabemos o torque induzido é igual à potência do entreferro dividido entre a velocidade síncrona. Bom, uma pequena observação aqui. Este torque induzido é o torque antes das perdas mecânicas. Entre o torque induzido e o torque da carga, efetivamente falado, existem as perdas mecânicas. Eu não consigo modelar as perdas mecânicas a partir de uma equação explícita. Então é mais conveniente trabalhar com o torque induzido, ok? Mas para ser verdade, a gente teria que incluir as perdas mecânicas, mas não tem como modelar, então a gente sempre modela o torque induzido, tá bom? Ok, então o torque induzido é a potência do entreferro entre a velocidade síncrona. Mas eu quero o torque induzido em função da velocidade. Bom, por um lado, as perdas do entreferro é 3 vezes a corrente do rotor, né, induzido, referido ao estator ao quadrado, vezes resistência 2 sobre S, onde S é o escorregamento. A partir destas duas equações, substituindo a potência do entreferro aqui, eu vou encontrar então o torque induzido igual a 3 vezes I2 ao quadrado, R2 dividido entre S. Este eu vou colocar aqui embaixo. Vai ficar assim então. Torque induzido igual a 3 vezes I2 ao quadrado, resistência 2, S vezes velocidade síncrona. Certo? Bom, lembrando que a velocidade síncrona é igual, escorregamento é igual a velocidade síncrona menos a velocidade do motor dividido entre a velocidade síncrona. Então, este S eu vou substituir aqui. Aqui vou ter então o que eu queria, né? O torque induzido em função da velocidade. O que eu estou precisando agora é encontrar I2. Como que eu encontro I2? Então, observem como foi o raciocínio. Se eu quero a equação, eu preciso encontrar agora I2, certo? O I2 está aqui. Esta corrente I2, que é a corrente do rotor referido ao estator, né? Para encontrar, eu posso fazer, por exemplo, nesta parte aqui, um equivalente de TVNA. E a partir daí encontrar I2 considerando os parâmetros tanto do estator como tensão de fase e a reatância de magnetização. Ok? Bom, vamos lá então. Está aqui o circuito equivalente, não? Total, né? E eu quero encontrar I2. Então, esta parte daqui, eu vou encontrar um equivalente de TVNA. No equivalente de TVNA, você tem que abrir o circuito. Então, eu vou abrir o circuito. Pronto, eu abri aqui o circuito. Esta parte aqui eu vou encontrar o equivalente de TVNA. Bom, então o equivalente de TVNA é uma tensão de TVNA em série com uma impedância de TVNA dada pela resistência de TVNA mais a reatância de TVNA. Ou seja, todo esse circuito aqui equivale a esta parte aqui. Substituindo aqui, então eu posso encontrar agora I2 em função de todos os parâmetros. O que falta agora é encontrar a tensão de TVNA e a impedância de TVNA. Bom, como você encontra a tensão de TVNA? Bom, a tensão de TVNA é a tensão entre os terminais no qual você quer encontrar o equivalente em circuito aberto. Então, aqui seria igual a tensão de TVNA. Bom, a tensão de TVNA é igual à tensão que está aqui, tensão de fase, vezes reatância de magnetização aqui, dividido entre a soma, né? É um divisor de tensão. Então, aplicando isso daí, a tensão de TVNA, acabei de falar isso daí, tenho esta equação. Eu posso agora encontrar esta tensão de TVNA em módulo. Eu vou querer a equação em módulo. Bom, porque a equação torque e velocidade é um escalar, então tenho que encontrar tudo em módulo. Então o módulo aqui é apenas aqui, o módulo fica igual. Aqui, como é complexo, seria a raiz quadrada da parte real quadrada mais a parte imaginária quadrada. Vezes a tensão de fase, que também está em módulo. Embora não esteja implícito, mas entende-se que está em módulo. Ok? Bom, eu posso fazer umas simplificações. A reatância de magnetização mais X1, comparado com R1, resistência do estator, é bem maior. Então eu posso eliminar aqui R1 ao quadrado e vai ficar X1 mais Xm ao quadrado, vai com a raiz, fica aproximadamente o que está aqui. A tensão de TVNA, tensão de fase, vezes Xm entre X1 mais Xm. Ok? Seria a primeira aproximação. Bom, agora eu vou calcular a impedância de TVNA. A impedância de TVNA
é feito com um circuito passivo. Como esta é uma fonte de tensão, o passivo de uma fonte de tensão é um curto-circuito. A partir daqui, a impedância TVNA é o equivalente visto nos terminais. Nesse caso, seria o paralelo entre a impedância do estator e a reatância de magnetização. Tá aqui, ó. Como apenas dois circuitos, é o produto pela soma. Então, produto entre a soma. Então, eu posso fazer algumas simplificações. Lembrando que a reatância de magnetização é maior a reatância do estator e Xm mais X1 é maior a R1. A partir destas considerações, eu posso encontrar que a resistência de TVNA é R1, Xm, X1 mais Xm, e a resistência de TVNA é X1. Okay? Aqui eu obtenho que tem um quadrado, né? Bom, gente. Então, assim, eu não vou fazer a dedução aqui, mas eu recomendo vocês fazerem. No momento de fazer, vocês têm que utilizar essas aproximações para poder encontrar isso aqui. Resumindo, gente, a tensão de TVNA é proporcional à tensão de fase vezes um produto aqui, um fator, certo? Este fator é quase 1 também, mas vamos considerar tal como está, tá bom? Mas observa que aqui x1 é menor que a xm, então é quase 1, mas tudo bem. O importante é proporcionar a tensão. A resistência de TVNA é muito parecida à tensão de TVNA R1. O fator é o mesmo, só que aqui é quadrado. Então, por isso o quadrado já vai ser já não é tão desprezível. Aqui tem que considerar com mais cuidado, tá bom? E a reatância de TVNA é apenas a reatância do estator X1. Ok. Bom, então, colocando aqui o circuito com o equivalente de TVNA, eu vou encontrar agora a corrente I2. Bom, a corrente I2 é igual à tensão de TVNA dividido entre a impedância total. Seria RTH, resistência de TVNA, mais a resistência R2 dividido S que está aqui, mais a parte das reatâncias que está aqui. Ó. Se eu quero encontrar agora o módulo, porque vou encontrar um escalar, então o módulo vai ser igual à tensão TVNA em módulo também. Raiz quadrada, parte real mais a parte imaginária quadrada. Está aqui. Ó. Então eu encontrei aqui a corrente I2 em módulo, certo? Agora lembrando, o torque induzido era 3 vezes a corrente do rotor, né, referido ao estator ao quadrado, vezes R2, dividido S vezes velocidade síncrona. Substituindo esta corrente 2 nesta equação aqui, eu encontro a equação mostrada a seguir. Torque induzido igual a 3 vezes a tensão de TVNA quadrado R2, S velocidade síncrona, RTH mais R2 sobre S, quadrado mais, etc. Bom, só que eu quero a equação de torque e velocidade. Onde está a velocidade? Lembrem que a velocidade está dentro destes escorregamentos, né? O escorregamento é igual a velocidade síncrona menos a velocidade do motor dividido entre a velocidade síncrona. Se eu substituir isto aqui, vai ficar uma equação muito grande. Então não me convém. Então me convém sempre trabalhar com esta equação junto com esta equação. Então essas equações vão juntas sempre. Bom? Lembrando, a tensão de TVNA é a tensão de fase vezes reatância de magnetização dividido entre a reatância do estator mais a reatância de magnetização. Observa que aqui é quase... Alguns livros, inclusive, consideram que a tensão de TVNA é a própria tensão de fase só. Mas tudo bem, não vamos considerar desta maneira aqui, ó, multiplicado por este fator. Okay? A resistência de TVNA é R1 XM entre X1 mais XM, só que agora é quadrado, aí eu não posso simplificar, né? Aqui tem que ser tal como está. E a reatância de TVNA é apenas X1. Okay? Então, quando eu falo em questão de torque e velocidade, eu tenho que acompanhar essas três partes. Esta, escorregamento e esta aqui. Certo? Pronto, então eu encontrei aqui a equação torque em função da velocidade que eu queria. Certo? Bom, se eu plotar isso através de no MATLAB, por exemplo, um calculador HP, eu vou ver daqui a pouco a equação, como que é o comportamento. Mas uma coisa importante aqui, observe que o torque induzido é proporcional ao quadrado da tensão. Observe que a tensão de TVNA é igual à tensão de fase sobre vezes este fator. Como eu comentei, este fator é quase 1, né? Então, o torque induzido é praticamente ao quadrado da tensão de fase. Praticamente. Então, uma aproximação seria isso, tá bom? Importante, que é ao quadrado. Bom, uma coisa mais antes de continuar aqui. Esta característica que está aqui, lembrando, eu posso... esta parte de tensão quadrada é fundamental para fazer controle de velocidade via tensão terminal. Porque vamos ver que apesar que é uma opção, ele perde muito torque, né? Mas ok, então está aqui a equação torque e velocidade plotado em função da velocidade do motor, né? Ele tem esta primeira parte, a região como motor.
Nesta primeira parte, o torque induzido, né, é positivo e a velocidade também é positiva aqui. É a parte que nós trabalhamos com o motor. Ele trabalha daqui, torque de partida, até aqui na velocidade síncrona. Lembra que na velocidade síncrona, quando a velocidade do motor é igual à velocidade síncrona, o torque induzido é zero, certo? Nós já vimos anteriormente. Outra, se a velocidade do motor for maior, se por algum motivo, né? Lembra que a velocidade do motor nunca chega a este valor, certo? Nunca vai chegar. Mas se de uma maneira eu conseguir, por exemplo, continuar girando o motor acima da velocidade síncrona, ele vai passar para uma região chamada região como girador. O que isso seria, por exemplo, colocar no eixo algum dispositivo que faz que a velocidade seja acima. No caso do girador eólico, né? Colocar-se umas asas para poder usar o vento, para poder fazer uma velocidade acima, ok? A região como girador, que vamos ver também em aulas posteriores. Aqui tem uma outra situação. Se a velocidade for negativa, ou seja, se a velocidade do motor for neste lado daqui, ó, passa para a região de frenagem. Observe que o torque induzido é positivo, porém a velocidade é negativa. Como pode ocorrer isso, né? Por exemplo, nós temos aqui um motor de indução. As três fases RCT foram ligados. E eu tenho o campo magnético do estator, que está aqui, ômega S, né? E aqui tenho a velocidade do motor, que está na mesma direção do campo magnético do estator, ômega S. Certo? Porque é o princípio do motor. Mas beleza. O que ocorreria, por exemplo, se eu mudar duas fases? Se eu mudar a fase S aqui e a fase R aqui, o que vai ocorrer? Bom, a velocidade do motor, a direção do motor continua o mesmo, né? Porque ele tem inércia. Ele estava girando em um sentido, continua girando no mesmo sentido. Porém, quando eu mudo duas fases, eu mudo o campo magnético do estator. Ele vai ficar no sentido contrário. Então, a velocidade do motor vai ser contrário ao campo magnético girante. Seria o que está aqui, ó, na região de frenagem. Quando eu faço a inversão de duas fases, a velocidade do motor fica negativa em relação ao campo magnético do estator. Então, ele passa a região de frenagem. Em outras palavras, ao ter mudado o campo magnético do estator, o motor vai desacelerar até parar. Esta parte daqui chama-se frenagem por inversão de fases, e uma característica muito interessante do motor de indução, que para você frear ele é simplesmente inverter duas fases até a velocidade for zero, e nesse momento você desliga os terminais, certo? Tem uma das aplicações, ok? Mas vamos ver um pouco mais aqui da parte de região com o motor. Então aqui está aqui normalmente a região com o motor. Interessante aqui onde temos o torque conjugado de partida, o torque de partida está aqui. O conjugado máximo está aqui em cima e o conjugado de plena carga está aqui, ó. Lembrando, o conjugado de plena carga sempre é maior ao conjugado de partida. Porque se não fosse assim, imagine, pessoal. Imagine que você querem o motor está sendo usado para transportar um trem com pessoas, né? Se o conjugado de partida fosse inferior ao conjugado de plena carga, eu teria que as pessoas desçam do trem para partir e depois subir, né? É uma coisa que não faria sentido. Por isso que sempre o motor já é projetado para que o conjugado de partida sempre seja maior ao conjugado de plena carga. Isso também dá para entender porque na partida, né, o escorrimento é 1, então a corrente é grande. Já em plena carga, o escorrimento é muito pequeno, né? A resistência R2 entre S é grande, então a corrente cai bastante, portanto o torque também, certo? Bom, uma coisa interessante falar, este torque de partida é fundamental para projetos, porque eu preciso, na verdade, um torque de partida grande, né? Por exemplo, aplicações, como eu comentei no começo, uma pedreira, você precisa fazer a partida do motor com bastante carga, né? Pedras que vão ser moídas, né? Então, o importante do motor é que este torque de partida seja o maior possível, ok? Mas ok, aqui tem o conjugado de vazio. O conjugado de vazio está aqui, nem coloquei aqui porque é muito próximo da velocidade síncrona, escorrimento é também muito próximo de zero, né? Mas ok, então o torque de partida é sempre maior ao torque de plena carga. O torque máximo que está aqui é sempre maior ao torque de partida. Chega a ser 2 a 3 vezes, depende do projeto do motor. Como eu comentei que o torque de partida deve ser grande, tem uma maneira de como deslocar esse torque máximo para que esteja na partida, que vamos ver em aulas posteriores. Bom, a curva torque-velocidade é linear entre plena carga e vazio. Observe que o motor vai trabalhar entre plena carga e vazio. Ele pode trabalhar acima da plena carga? Pode. Porém, não é recomendado porque o motor começa a aquecer e perde vida útil, que também vamos ver na frente. Tá bom? Mas então o motor vai trabalhar sempre em plena carga e conjugado de vazio aqui nesta parte. Nesta parte, esta característica torque-velocidade é linear.
Se é linear, o torque induzido e a corrente do rotor referido ao estator variam linearmente com o escorrimento. Ou seja, se eu aumentar o escorrimento, aumenta o torque. Se eu diminuir pela metade, o torque induzido também diminui pela metade. O mesmo acontece com a corrente I2. Ok? Aqui, ó. Uma sugestão minha é sempre que vocês desenhem curva torque-velocidade, desenhem também aqui embaixo o escorrimento. Na velocidade síncrona, o escorrimento é 0. Na partida, o escorrimento é 1. Então, essas duas curvas sempre me ajudam a visualizar. Ok? Bom, como eu comentei, aqui é linear nesta parte. Então, dá para demonstrar que é linear. Bom, vocês podem demonstrar fazendo que R2 sobre S é muito maior que a resistência TVNA na equação de torque-velocidade. E outra, R2 dividido S ao quadrado é também muito maior que X2 mais XTH ao quadrado. Bom, se eu quiser comparar agora a equação de torque induzido por velocidade aqui e a potência convertida em função da velocidade, né? Lembra que a potência convertida é o torque induzido vezes a velocidade. Em outras palavras, é multiplicar aquela equação de torque velocidade vezes a velocidade do motor. Então, o que vai acontecer é, na partida, quando a velocidade é 0, então a potência convertida é 0. E o ponto máximo do torque induzido, no caso da potência convertida, ele desloca um pouquinho, né? É um comportamento parecido, só que tem essas duas características. Porque a potência convertida fica um pouquinho mais deslocada. Bom? Ok, agora vamos fazer um exercício para fixar nosso conhecimento. Por exemplo, primeiro, o torque de plena carga do motor de indução trifásico é maior ao torque de partida. Verdadeiro ou falso? Exatamente. A resposta é falso, porque nós falamos que o torque de partida sempre tem que ser maior ao torque de plena carga, né? É uma característica do motor, é projetado para ser dessa maneira. O motor trabalha a 80% de plena carga com escorrimento S. Um aumento no escorrimento faz com que aumente as perdas por efeito Joule no rotor. Verdadeiro ou falso? Bom, para isso, eu vou usar aquela equação de corrente do rotor referido ao estator, né? I2 está aqui, em módulo está aqui. Ele está trabalhando 80% de plena carga e estou aumentando o escorrimento. Então, observe aqui, ó, eu aumentei este escorrimento que está aqui. Todo este termo daqui, porque aqui o escorrimento estava no denominador, se aqui aumentou, a R2 dividida se diminui. Se esta diminui, toda a expressão que está no denominador também diminui. Se toda esta expressão diminui, a corrente I2 aumenta. Bom, se a corrente I2, qual que é as perdas por efeito Joule no rotor? As perdas por efeito Joule no rotor, né, perdas no cobre no rotor, é 3 vezes I2 quadrado R2. Se a corrente I2 aumentou, então também aumenta as perdas. Então a resposta é que aumenta é verdadeiro, certo? Questão 3. Um motor trabalha 80% de carga com escorrimento S. Um aumento no escorrimento faz com que aumente as perdas mecânicas. Verdadeiro ou falso? Bom, as perdas mecânicas são as perdas por atrito e ventilação. Eu sei que escorrimento é igual a velocidade síncrona menos a velocidade do motor dividido entre a velocidade síncrona, certo? Se o escorrimento aumenta, para que o escorrimento aumenta, necessariamente a velocidade do motor tem que diminuir. Vou botar aqui que aqui é negativo, né? Então, se o escorrimento aumentou, a velocidade tem que diminuir. Se a velocidade diminui, o que acontece com a ventilação? Menos ar para poder mover, né? Então, as perdas por ventilação diminuem. De tal maneira que as perdas mecânicas também diminuem. Então, a resposta seria falso. 4. O motor de indução trifásico trabalha a plena carga a tensão nominal. Se a tensão for diminuída em 20%, o torque induzido diminui em 20%, porque trabalha na parte linear da curva. Verdadeiro ou falso? Bom, coloco aqui a equação de torque induzido, né? Observe que o torque induzido não é linear em relação à tensão. O torque induzido é linear em relação ao escorreamento e à velocidade que é para demonstrar. Mas não, em relação à tensão é quadrático. Então a resposta aqui é falso. Se eu quisesse mais ou menos saber qual seria o efeito, eu posso fazer aqui. Ó. Vamos tentar fazer aqui. Lembrando que a tensão de TVNA é a tensão de fase vezes XM entre X1 mais XM, certo? Então vamos tentar fazer aqui rapidamente. Por exemplo, disse que a tensão diminuiu 20%. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui, ó, a tensão monofásica, né, original.
Isso daí é para um torque induzido original. Certo? Agora ele diminuiu 20%. Então significa que agora vai ter 0,8 vezes da tensão de fase. Eu quero saber o que acontece com o torque induzido novo agora. Linha, certo? Mas beleza. Então, se eu substituo aqui nesta equação, observa que a tensão de TVNA, ele tem este termo daqui, ó. Então, o que vai ocorrer é o seguinte. O torque induzido novo, né, vai ser igual. Todos os termos não mudam, só vai mudar aqui, ó. Praticamente seria tensão de TVNA ao quadrado multiplicado por tudo isso. A tensão de TVNA é a tensão de fase, só que agora é 0,8. Então vai ficar 0,8 tensão de fase vezes Xm vezes Xm, né? Dividido X1 mais Xm. Certo? Como é TVNA ao quadrado, seria tudo isso ao quadrado, certo? Então vai ficar 0,64% de tensão de fase original, né? Vezes a expressão aqui, ó. Xm, X1 mais Xm. Observe que todo demais é constante, tudo demais, todos os outros termos são constantes, no constante K. Em outras palavras, se eu diminuir 20% aqui, a tensão, o torque vai diminuir para 0,64. Em outras palavras, 0,64 multiplicado por este fator aqui, né? Que pode, para fins práticos, eu considero constante isto aqui 1. Então, o motor vai basicamente diminuir 36%. Certo? O torque induzido novo é 36% do torque induzido original. Se você quiser ser mais preciso, é só multiplicar por este fator aqui e vai encontrar um valor 35%, 35,8%. Tá bom? Mas é isso aí. Então, o torque induzido com a tensão de TVNA é quadrático, portanto, a proporção é quadrada, não é linear. A resposta é falsa. E para terminar, eu tenho aqui um motor de indução de 4 polos, 60 Hz, com velocidade vazio de 1770, velocidade plena carga 1700. Diminuindo a carga para 50% de plena carga, a velocidade do motor vai para 1750 RPM. Bom, em primeiro lugar, a máquina de 4 polos, qual que é a velocidade síncrona? Como é 60 Hz, 120 vezes frequência, 60, dividido entre o número de polos, vai dar 1800 RPM. Isso é fácil ver também, porque a máquina está em 1770, e 60 Hz, então a velocidade não era para estar próximo daqui, 1800. Então, aqui, ó. Lembrando que a máquina, quando está entre a velocidade síncrona, entre a plena carga e aqui a parte de velocidade síncrona e também vazio, é tudo linear aqui, ó. Então, aqui tem uma velocidade síncrona. O torque induzido 1 seria o torque induzido a plena carga. Isso vai me dar a velocidade de plena carga, que é 1700 RPM. O torque induzido 2 é o torque induzido para 50% de plena carga. Certo? Bom, eu quero encontrar agora qual que é a velocidade, né? O que eu quero encontrar, na verdade, este ponto aqui. Eu vou até mostrar aqui que está mais difícil de visualizar. Então, o que eu quero, gente, é este aqui. A velocidade do motor é este aqui, ó, este ponto aqui. Esse do meio aqui, ó. Certo? Então, eu vou fazer teorema de Thales. Ó, a altura 1 é a x, né? Este x aqui. Como a altura 2, torque induzido 2, é a esta parte aqui que vou chamar y. Esta parte aqui, ó. Então, gente, y, na verdade, embora está aí, o y é uma faixinha, né? Este y que está aqui, na verdade, é esta parte aqui, certo? Mas beleza. Então, a altura 1, torque induzido 1 é a x, onde x é 1800 menos 1700 RPM. É igual a torque induzido 2, a altura 2, dividido y. É bom encontrar y aqui, ó. O 100% de plena carga é 100 RPM, como 50% de plena carga é y. Aí eu encontro y que vale 50, fazendo aqui proporções, dá 50 RPM. Certo? Aqui é igual a velocidade do motor, então. A velocidade do motor que está aqui é a velocidade síncrona menos y. Aqui, ó.
Substituindo vai ficar 1.750 RPM, então a resposta seria verdadeiro. E com isso terminamos a aula.